A paz do Senhor, irmãos, ligado aí no nosso canal Café com Palavra. Obrigado por você ter chegado até aqui esse vídeo por meio do Facebook ou outra rede social que nós temos postado este vídeo. Deus abençoe por você ter chegado aqui. Hoje nós queremos falar de uma palavra que ela está no livro de Jeremias, no capítulo 18. Uma palavra bem conhecida, onde a palavra de Deus vai falar sobre o vaso do oleiro. No Jeremias capítulo 18 e no versículo 6, a palavra de Deus ela vai dizer assim: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Agora também quero que vocês abram comigo no livro de João, no capítulo 5 e no versículo 6. A palavra de Deus diz assim: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Irmãos, essas palavras, ambas que eu disse agora, elas já são muito conhecidas. E Deus, Ele falou algo comigo através dessas palavras. Porque eu vejo em dois contextos. O primeiro é o contexto de um Israel que tem se esquecido da palavra de Deus. Um Israel que já não liga mais para as coisas de Deus. Um Israel que esqueceu-se de Deus. Um Israel que já não tem compromisso com as coisas de Deus. Só que eu vejo também de outro lado, Deus que ainda tem interesse no povo, que Deus ainda tem interesse em Israel, porque Deus, Ele escolheu a Israel como uma nação santa, como um povo eleito para adorar o seu nome. Entre tantas as nações que Deus ele poderia ter escolhido, Ele escolheu Israel. Ele poderia ter escolhido outra nação, a qual talvez fosse uma nação onde tivesse os melhores exércitos, aonde tivesse as melhores escolas, como eram as escolas do Egito, que eram as melhores escolas, elas ficavam no Egito. Mas não, Deus não escolheu pela capacidade dos homens, mas Deus ele vai escolher a Israel. E Deus ele ainda tem interesse, mesmo quando o povo eles deixam a palavra de Deus, mas Deus ele ainda não se esquece de Israel. E talvez seja assim que hoje você se encontra nesse estado como Israel, que talvez você esteja desanimado pelas circunstâncias, talvez por algum motivo você tenha se esfriado na fé, talvez você já tenha até saído mesmo da casa de Deus. Só que uma coisa interessante que eu vou ver é que Deus agora ele vai começar a mostrar para Jeremias a casa do oleiro, e vai começar a mostrar o oleiro trabalhando sobre as rodas, sobre um vaso, sobre aquele barro, e moldando um vaso. E aquele vaso ele vai se quebrar nas mãos do oleiro. E ao final então fica a pergunta que Deus faz para Jeremias: Será que não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? O interessante é que essa pergunta ela fica para Jeremias responder. O próprio Deus ele não responde, ele deixa para que Jeremias responda, para que o povo de Israel responda. Quando nós vamos ver também no livro de João, no capítulo 5, no versículo 6, que nós também acabamos de ler, a palavra de Deus vai dizer assim, que agora Deus ele vai perguntar para aquele homem paralítico: Queres ficar são? E nós vamos ver então que essa pergunta também fica para o paralítico. Ambas as passagens, é claro que o povo ele queria voltar a ser o povo que era antes. E às vezes, como nós mesmos passamos por momentos assim, momentos de desânimo, momentos de dificuldade, a qual a gente quer voltar a ser como era antes, a voltar a sentir a presença de Deus como nós sentíamos antes. Mas muitas das vezes a gente não encontramos forças para voltar
a fazer aquilo que a gente deveria estar fazendo. E também esse paralítico, é claro que aquele paralítico ele queria andar. Só que ambas as passagens nós vemos que os dois casos as pessoas encontram as dificuldades. A dificuldade para aquele homem é que ele tentava entrar no tanque e não conseguia entrar, porque eram muitas pessoas que tentavam entrar naquele tanque. E quem ficava mais próximo do tanque eram pessoas que vinham de famílias mais ricas, famílias mais abastadas. Por quê? Porque todas as vezes que aquele anjo passava, então aquelas pessoas a qual era filho ou parente de família rica, elas tinham pessoas que eram pagas para que jogassem ela lá dentro. Mas agora aquele homem talvez não tivesse ninguém, não tivesse recursos para pagar alguém para o ajudar. E a palavra de Deus vai dizer que ele vai logo falar: Senhor, não tem quem me jogue lá dentro do tanque, porque o anjo ele desce muito rápido. Só que uma coisa que eu entendo através dessas duas palavras é que Deus hoje ele pergunta para mim e para você: hoje você quer voltar a fazer aquilo que você fazia antes? Hoje você quer voltar a sentir a minha presença? E essas respostas só você pode dar. Só a gente podemos dar essa resposta para Deus. Deus ele está querendo te ajudar. Deus ele está querendo te colocar de pé novamente. Deus ele está querendo te levantar o teu ministério novamente. Ele tem saudade das suas orações. Ele tem saudade das suas pregações. Ele tem saudade do louvor que você cantava para Ele. Deus ele tem muita saudade de ver você fazendo aquilo que Ele chamou você para fazer. E hoje essa resposta só você que pode dar para Deus. Você quer hoje voltar a fazer aquilo que você fazia para Ele? Você quer voltar a sentir essa maravilhosa presença de Deus? Volte hoje. Você tem a oportunidade de mais uma vez estar na casa de Deus e tenha certeza que Deus ele ainda está de braços abertos para você. Amém? Fiquem com essa palavra, irmãos. Se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like se eu gostei, se você gostou do nosso vídeo, e assim você estará nos motivando a gravar muitos mais vídeos para vocês. Amém? Graça e paz. Fiquem com Deus.